Alguns mistérios históricos parecem tão improváveis que é difícil acreditar que realmente aconteceram. Em alguns casos, o mistério só é finalmente resolvido anos ou até séculos depois. Algumas dessas investigações se estendem e a verdade nunca é descoberta. Número 10. O mistério do que aconteceu com o policial de 23 anos, Fred Atkins, é algo que tem intrigado os investigadores por mais de um século. Notavelmente, temos uma descrição muito precisa dos acontecimentos daquela manhã, mas o responsável por sua morte nunca foi identificado. E como já se passou tanto tempo, é extremamente improvável que o caso algum dia seja resolvido. Eram as primeiras horas da manhã de 23 de setembro de 1881. No início daquela manhã, ele resolveu caminhar até o Knoll, uma grande casa da região. Ladrões vinham agindo na região naquela época, e ele planejava dar uma volta pela casa para se certificar de que estava devidamente segura. Dentro da casa, o mordomo, que se chamava Sr. Short, ouviu o que acreditava ser o som de uma arma de fogo sendo disparada por volta da 1h15 da manhã. A princípio, ele achou que os sons vinham de dentro do prédio. Ele pulou da cama, vasculhou a casa e encontrou uma governanta que também acordou com o barulho. Eles checaram todos os cômodos e ficaram aliviados ao ver tudo seguro. Ao se aproximarem da porta da frente, ficaram preocupados ao ouvir gemidos do lado de fora. Sr. Short abriu a porta e, para seu horror, encontrou Atkins caído no chão. Percebeu-se logo que ele foi ferido por arma de fogo e o Sr. Poiskek, dono da casa, foi informado da situação. Ele acionou a polícia e vários agentes foram ao local. Constatou-se que Atkins foi atingido 3 vezes e precisava de atendimento médico imediato. Ele foi levado rapidamente à delegacia de polícia de Kingston, pois o hospital era distante, e examinado pelo Dr. Roots. Enquanto cuidava dos ferimentos de Atkins, o policial explicou que não viu nada suspeito ao se aproximar da casa, mas depois notou uma lanterna e pelo menos 2 pessoas sussurrando na escuridão. Logo depois, ele foi atingido no peito, abdômen e coxa esquerda. Essa foi sua última lembrança e, infelizmente, ele faleceu dos ferimentos no dia seguinte. Inspecionaram os terrenos da casa e encontraram uma lanterna e uma barra de ferro no chão. Ficou claro que Atkins, sem querer, presenciou um arrombamento em andamento e que seus agressores o viram antes de ele notar a presença deles. Isso facilitou para que eles o emboscassem e fugissem antes que qualquer outra pessoa percebesse o que estava acontecendo. Uma recompensa de 100 libras foi oferecida a quem pudesse identificar os agressores, mas ninguém tinha visto nada, e assim o caso rapidamente esfriou. Ninguém foi apontado como suspeito até hoje, e o caso de Atkins continua sendo um mistério não resolvido. Número 9. Quando alguém desaparece, é fundamental comunicar o fato rapidamente para que a polícia inicie a investigação o quanto antes. No caso de Lloyd Gaines, seu desaparecimento nunca foi comunicado. Por isso, o caso nunca foi resolvido. Lloyd nasceu em Water Valley, Mississippi, em 1911. Após a morte do pai, aos 15 anos ele e a família mudaram-se para St. Louis, Missouri. Ele acabaria se formando em História pela Universidade Lincoln e pretendia estudar Direito. Ele foi recusado por não se encaixar nos critérios raciais da escola e orientado a buscar educação em outro lugar. O Missouri ofereceu pagar seus estudos em outro lugar, mas Lloyd recusou e processou a escola que o rejeitou. A Suprema Corte determinou que as escolas devem garantir educação igual para todos, independentemente de origem, cultura ou raça. Caso contrário, terão que construir outra escola para acomodar mais alunos. Isso levou à criação da Faculdade de Direito da Universidade Lincoln, construída pela Assembleia Geral do Missouri. A escola foi inaugurada no outono de 1939 e todos esperavam que Lloyd fosse um dos primeiros alunos, mas, estranhamente, ele não apareceu. Além disso, os advogados decidiram retornar ao tribunal, pois achavam o material da nova escola inferior.
Mas eles não conseguiram entrar em contato com Lloyd, que até esse momento não era visto há vários meses. Lloyd decidiu procurar trabalho enquanto a escola era construída e disse a alguns amigos e familiares que planejava ir para Kansas City. Ele também planejava passar uma noite em Chicago. Sabe-se também que ele chegou a Chicago, pois várias testemunhas disseram que ele estava em uma república estudantil. Numa noite, ele disse que sairia para comprar selos, mas nunca voltou. Quando ficou claro que ele havia desaparecido, foram feitas buscas e distribuídos cartazes detalhando o caso, mas Lloyd não foi localizado. Algumas pessoas começaram a especular que ele havia viajado para o México para começar uma nova vida, por estar cansado da política. Alguns achavam que ele fora alvo de crime por seu envolvimento no caso da Suprema Corte. Mas isso era só especulação. Nenhuma investigação oficial foi iniciada, pois não se sabia se Lloyd apenas havia se mudado. E enquanto algumas pessoas continuaram procurando por ele, nenhuma outra pista sobre seu paradeiro jamais foi encontrada. Em 2006, Lloyd recebeu um diploma honorário da escola que ajudou a fundar, e sua licença de advogado foi aprovada póstumamente. Seus esforços pela igualdade na faculdade de Direito ainda são lembrados, mesmo nunca tendo tido a chance de se tornar advogado. Número 8. Em 1734, o governador George Burrington, que era de Devonshire, Inglaterra, mal sobreviveu a um ataque de moradores de um assentamento em Cape Fear, no condado de Brunswick, Carolina do Norte. O pai de Burrington era um defensor ferrenho do rei Jorge I, por isso foi nomeado governador proprietário da Carolina do Norte. Ele se mudou para a América em 1723 e tomou posse no cargo no ano seguinte. O condado de Brunswick recebeu colonos da Carolina do Sul, mas sua presença foi considerada ilegal. O assentamento foi fundado por Maurice Moore e seu cunhado Edward Mosley, mas eles reivindicaram terras que não eram deles. Ao saber do caso, o governo enviou Burrington para investigar e ele imediatamente anulou as cartas de concessão de terras do grupo. Ele então convidou grupos de pessoas de sua escolha para tomar posse da terra e estabelecer uma cidade chamada Newtown, hoje conhecida como Wilmington. Por isso, o assentamento fracassou rapidamente e, em retaliação, Burrington foi expulso da região, com vários de seus apoiadores atacados e mortos no processo. Burrington fugiu para a Inglaterra e os colonos assumiram Wilmington como sua cidade. Ele retornaria em 1734, mas retirou seu apoio a Wilmington. Ele vendeu sua propriedade em Hoffield, Carolina do Norte, e acumulou uma pequena fortuna. Ele fez de tudo para se manter na política, mas por sua natureza considerada abrasiva e tumultuada, acabou removido do cargo de primeiro governador real da Carolina do Norte. Ele teve vários conflitos com a Assembleia Colonial e grandes proprietários de terras. Ele foi fisicamente violento várias vezes, roubou cavalos, fez ameaças de morte e era considerado mais um problema do que um benefício. Houve reclamações contra Burrington na Inglaterra e o chefe William Smith informou ao Conselho de Comércio que ele era instável e incapaz de liderar. Assim, ele precisou se mudar para Londres, onde planejava se aposentar e viver tranquilamente. Mas não foi isso que aconteceu. No dia 22 de fevereiro de 1759, Burrington decidiu dar um passeio no St. James's Park, uma área que havia se tornado conhecida por assaltantes e outros crimes. Acredita-se que o grupo de assaltantes o notou e o viu como alvo fácil. Burrington, já na casa dos 70 anos, lutou, mas não conseguiu afastar os agressores. Na manhã seguinte, ele foi encontrado sem vida em um canal na área Birdcage Walk do parque, e foi determinado que ele havia caído ou sido jogado na água, o que levou à sua morte. Devido aos sinais de luta, o caso foi classificado como homicídio durante um assalto mal sucedido. Como ninguém viu a briga e não havia outras evidências, os agressores de Burrington nunca foram identificados, deixando o caso sem solução. Número 7. Hanan Mansur nasceu em meados da década de 1930 nas montanhas Chouf, no Líbano. Sua família era famosa na região e ela cresceu com conforto em Beirute.
Ela era muito próxima do irmão Nabi, que ficou muito conhecido na sociedade libanesa. Mas um dia, Nabi perdeu a vida em um acidente de avião e sua morte, compreensivelmente, teria um efeito profundo sobre Hanan. Quando tinha 20 anos, ela se casou com Farouk Mansour, que trabalhava como policial e também vinha de uma família rica do país. Eles se mudaram para uma casa grande em Beirute e tiveram 3 filhos. Dizem que ela era muito protetora e dedicada à família, mas acabou diagnosticada com uma condição cardíaca grave e precisou de cirurgia especializada. Ela viajou aos Estados Unidos para o procedimento e, antes de partir, pediu ao irmão Hércules que guardasse suas joias até seu retorno. O procedimento teria ocorrido em Richmond, Virgínia, e agora sabe-se que a condição dela foi causada pelas 3 gestações que sobrecarregaram seu coração. Isso já era sabido após o 2º filho, mas ela não buscou tratamento e após o 3º, sua saúde piorou rápido. Funcionários do hospital disseram que, ao preparar Hanan para a cirurgia, ela ficou muito ansiosa e pediu para ligar para sua filha Laila, que viajava pela Venezuela na época. Ela não pôde viajar para os Estados Unidos porque perdeu o passaporte, e Hanan não conseguiu falar com ela, pois a ligação não completou. A operação foi realizada conforme o planejado, apesar da ansiedade dela, mas devido a complicações, durante o procedimento, ela faleceu com apenas 36 anos em 11 de março de 1972. Vale lembrar que Hanan conversou com o marido sobre sua morte 2 anos antes da cirurgia. Ela disse a ele que iria reencarnar e que quando voltasse do além, teria muitas histórias para contar. 10 dias após a cirurgia mal sucedida, uma série de eventos estranhos começou a acontecer. Suzanne Ghanem nasceu em Beirute, mas antes de seu nascimento, sua mãe teve sonhos estranhos com uma mulher de 40 anos que previa o nascimento da filha. Suzanne nasceu com uma marca de nascença no peito e mais tarde foi observado que ela estava exatamente no local onde a incisão foi feita durante a cirurgia de Hanan. 16 meses depois, Suzanne diria suas primeiras palavras. Ela atendeu o telefone na casa da família e disse: "Alô, Laila", nome da filha de Hanan que perdera a ligação. Embora isso já fosse estranho, as coisas só ficaram mais estranhas quando Suzanne completou 2 anos. Ela conseguiu identificar 13 familiares de Hanan pelo nome. Isso envolvia os pais e irmãos de Hanan e ninguém sabia explicar como era possível. A família de Hanan soube e visitou Suzanne, ficando chocada depois. Ela reconheceu Farouk, encostou a cabeça no peito dele como Hanan e o repreendia após seu novo casamento, lembrando-o de que ele prometeu amar somente a ela para sempre. Especula-se que este foi um caso claro de reencarnação, mas muitos especialistas ficaram perplexos com esses acontecimentos e nunca encontraram uma explicação plausível. Número 6. Por muito tempo, os historiadores acreditaram que os vikings viajaram até a América do Norte e Terra Nova enquanto exploravam o mundo por volta do ano 1000 depois de Cristo. A descoberta da Pedra Rúnica de Kensington pode mudar essa parte da história. Em 1898, um sueco chamado Olaf Åhman havia se mudado para a América e se estabeleceu em Minnesota. Ele comprou um pedaço de terra nos arredores de Kensington e um dia, enquanto caminhava pela propriedade com seu filho, avistou algo estranho. Nas raízes de uma árvore, ele avistou um grande pedaço de arenito e decidiu investigar mais a fundo. Ele tirou a laje do chão e, inicialmente, não deu muita importância. Mas então seu filho notou marcas estranhas que nunca tinham visto. Eles decidiram levar a pedra para a casa da fazenda, mas não foi fácil por causa do peso. Com a notícia da descoberta, Ojet Breda, professor da Universidade de Minnesota, examinou a pedra e identificou as marcas como runas escandinavas. Mas ele acrescentou que acreditava que a pedra era uma falsificação e ela foi deixada na fazenda sem que nenhum estudo adicional fosse realizado. Ela ficou no terreno da fazenda até 1907, quando foi redescoberta por Hjalmar Holland, um historiador norueguês. Intrigado pelas runas, ele quis comprá-la de Åhman, que aceitou o dinheiro com prazer.
Holland estudou as runas por 10 anos e concluiu que não se tratava de uma mera falsificação. Ela foi deixada na fazenda por muito tempo. Quanto ao que estava escrito na pedra, Sven S. Asbjørk, um linguista de Alexandria, Minnesota, conseguiu traduzir as runas para o latim e depois para o inglês, e isso resultou em uma leitura muito interessante. Elas contam a história de 30 exploradores do norte da Europa que viajaram de Vinlândia para o oeste. Um dia, alguns homens foram pescar. Ao voltarem, ficaram chocados ao ver que 10 membros do grupo haviam sido atacados e mortos. Além disso, falava de exploradores que haviam sido deixados para trás em uma costa que levaria 2 semanas para alcançar. Apesar de tudo ser intrigante, o que mais surpreendeu os estudiosos foi a data em que as runas foram gravadas na pedra. Ela está datada de 1362, 130 anos antes da primeira viagem transatlântica de Cristóvão Colombo. Se a pedra for autêntica, pode questionar conclusões de historiadores que dizem que os vikings chegaram à região bem depois. Mas o debate sobre se a pedra é falsa ou não continua até hoje. Ela foi várias vezes chamada de farsa, pois muitos acham que homem ou alguém que ele conhecia esculpiu as runas antes de apresentar a pedra ao mundo. Só o tempo dirá se encontraremos mais respostas, mas, por ora, a pedra rúnica de Kensington segue um mistério fascinante, possivelmente sem solução. Número 5. Quando os investigadores decidem reabrir casos arquivados, sempre há uma esperança de que novas evidências sejam encontradas e que o culpado pelo crime finalmente seja identificado. Mas existe um mistério que é tão antigo que pode simplesmente permanecer sem solução para sempre. O caso começou em 1991, quando o projeto Lost Towns, do condado de Anne Arundel, formado por um grupo de antropólogos, começou a estudar um sítio em Maryland, agora chamado de Anápolis, que remonta ao século XVII. O objetivo do projeto era encontrar e estudar assentamentos que existiam na área há muito tempo e aprender o máximo possível sobre seu estilo de vida, crenças e tradições. Durante seus estudos, eles encontraram um local chamado Levy Neck, onde fizeram uma descoberta notável. Durante a escavação, eles encontraram restos deixados no porão de uma casa do século XVII. Douglas Owsley rapidamente determinou que pertencia a um homem provavelmente oriundo da Europa. Uma inspeção mais detalhada mostrou que os dentes e a coluna estavam danificados e concluiu-se que a pessoa a quem os restos pertenciam havia adoecido gravemente ou tinha sido submetida a um trabalho extremamente pesado. Isso levou historiadores a crer que o crânio era de um servo contratado, sem opção a não ser obedecer ao empregador na região da Baía de Chesapeake em meados do século XVII. Sabe-se que durante esse período, jovens viajavam para a região para assinar contratos de servidão. Eram postos para trabalhar como plantadores, artesãos ou braçais e raramente recuperavam a liberdade. Esses trabalhadores geralmente tinham que trabalhar ao menos 4 anos para seus empregadores antes de terem a dívida perdoada. Mas, em muitos casos, eram levados à exaustão diariamente e morriam muito antes do fim do contrato. Uma arqueóloga chamada Jane Cox também estava envolvida no estudo na época. E graças a outros artefatos que foram encontrados, como um selo de janela de 1663 e uma moeda datada de 1664, foi determinado que o homem provavelmente faleceu entre 1665 e 1675. Nesse período, uma lei foi proposta para proibir que donos de servos contratados os enterrassem privadamente. Antigamente, muitos servos eram maltratados e, ao morrerem dos ferimentos, eram enterrados para ocultar os abusos sofridos. Esse parecia ser o caso desse esqueleto. Constatou-se que o homem quebrou o pulso ao se defender de um golpe forte e morreu pouco depois, provavelmente pela mesma pessoa. A identidade da vítima, obviamente, nunca será determinada, e por isso, seu agressor provavelmente também nunca será identificado, deixando esse caso como um mistério que continuará a intrigar os especialistas por muitos anos. Número 4.
Em dezembro de 1908, uma senhora idosa chamada Marion Gilchrist estava morando em Glasgow, na Escócia. Ela possuía uma casa na Queen's Terrace, West Princess Street, e, segundo relatos, era muito rica. No dia 21 de dezembro daquele ano, ela se tornaria o centro de um caso de homicídio que permanece sem solução, apesar dos esforços dos investigadores da época e atuais. Naquela noite, Marion pediu à empregada Helen Lambie que fosse à cidade comprar um jornal vespertino. Helen ficou feliz por sair um pouco e disse que voltaria em 10 minutos. No caminho, encontrou o vizinho de Marion, Sr. Adams, e começaram a conversar. Quando Helen voltou para casa, o Sr. Adams decidiu acompanhá-la, já que provavelmente queria garantir que ela chegasse em casa em segurança. Mas quando Helen abriu a porta de casa, ela se deparou com uma cena que eles jamais poderiam imaginar. Ela disse às autoridades que viu um homem correr do quarto de Marion. Ele passou atrás dela e desceu correndo as escadas, fugindo sem deixar rastros. Helen ficou chocada e procurou pela casa, começando pelo quarto de Marion, depois a cozinha e a sala de jantar. Ela ficou chocada ao encontrar Marion morta, deixando claro que o homem visto por Helen fugindo era o agressor. Ela soltou um grito horrível e saiu correndo, encontrando o Sr. Adams novamente fora da casa. Os dois olharam para os dois lados da rua para ver se o agressor ainda estava visível, mas ele havia desaparecido como se nunca tivesse estado ali. A rua estava silenciosa e eles chamaram um médico que também se chamava Adams. Ele foi à sala de jantar, examinou Marion e concluiu que ela foi atingida na cabeça por um pedaço de perna de cadeira quebrada. A polícia foi avisada e começou a investigar. Descobriram que o agressor acendeu os lampiões a gás no quarto de Marion e esqueceu sua caixa de fósforos ao fugir. Ele claramente estava procurando roubar algo, já que uma caixa de madeira contendo os papéis pessoais de Marion havia sido arrombada. Alguns papéis ficaram no chão, sugerindo que ele buscava algo específico, pois várias joias valiosas permaneceram na penteadeira onde Marion as deixou. Elas estavam à vista e qualquer ladrão oportunista as teria roubado antes de qualquer outra coisa. Joias também haviam sido deixadas em vários outros quartos e juntas foram avaliadas em cerca de 3.000 libras, mas permaneceram intocadas. Apenas uma joia, um broche de diamante, havia sido roubada. Helen afirmou que o culpado que ela viu tinha entre 25 e 30 anos de idade. Ela achava que ele media cerca de 1,73 m, tinha cabelo escuro, estava barbeado e vestia sobretudo cinza claro com chapéu de pano. Porém, uma garota que passava pela casa durante a fuga do homem deu outra descrição e disse que ele quase a derrubou ao passar correndo por ela. Na investigação, foi identificado como principal suspeito um homem chamado Oscar Lescheiner, vindo da Alemanha. Oscar, que chegara a Glasgow um mês antes, sob o pseudônimo Slater, tentava vender um comprovante de penhor de um broche de diamante. A polícia foi ao apartamento dele para interrogá-lo, mas descobriu que ele e sua companheira, a francesa André Antoine, já tinham ido para Liverpool e depois Nova York. Ofereceram 200 libras por informações e Oscar foi preso. Foi julgado em Glasgow e considerado culpado. Ele só foi exonerado após 19 anos de prisão. Ele recebeu uma grande indenização por sua prisão injusta e o verdadeiro agressor de Marion nunca foi identificado. Número 3. A pessoa que tirou a vida de George Koval Korezis, um oficial da Marinha greco-americano que comandou o Saratoga durante a Guerra Civil Americana, nunca foi identificada, e seu caso continua frustrando as autoridades até hoje. George nasceu em Kio, Grécia, em 1816, mas sua vida não começou nada fácil. Aos 6 anos, ele foi sequestrado pelos turcos na Guerra de Independência da Grécia e enviado aos Estados Unidos após seu pai pagar o resgate. Lá, ele viveu em Vermont com o capitão Alden Partridge e sua família e frequentou uma academia militar. Quando adulto, ele ingressou na Marinha e só se aposentaria em 1867 após uma longa e notável carreira militar.
Ele se mudou para Litchfield, Connecticut, com a esposa, mas 5 anos depois planejou viajar para Nova York. Sabe-se que ele partiu para a viagem com cerca de $8.000 em sua posse e que carregava um guarda-chuva, além de uma bengala com uma lâmina escondida. Ele jantou no restaurante Ward e depois comprou 2 envelopes e papel para escrever na farmácia. Ele saiu da loja às 22h35 e foi visto caminhando em direção ao cais, mas nunca chegou lá. Enquanto caminhava pela rua Clinton, alguém o atacou com arma de fogo e tirou sua vida. Quando os investigadores chegaram ao local, encontraram seu guarda-chuva e bengala ao lado dele. E do outro lado da rua, eles encontraram uma arma de fogo e um porta-pólvora. E a bolsa vazia de George, que continha seu dinheiro, foi encontrada no chão perto do cais, completamente vazia. A polícia anunciou depois que o culpado fugiu com $8.000 e também teria roubado ações no valor de cerca de 80 mil. As autoridades tentaram encontrar o responsável, mas, sem testemunhas para identificar suspeitos, a investigação parou. 2 mapas da cena do crime, dos locais que George visitou naquela noite e do provável ângulo do ataque foram feitos, mas pouco ajudaram a polícia sem a descrição do agressor. O dono da farmácia foi o último a vê-lo vivo e disse à polícia que George apenas perguntou o caminho mais rápido para os cais antes de seguir. O caso nunca foi resolvido e é muito improvável descobrirmos quem tirou a vida de George antes de fugir com uma pequena fortuna. Número 2. O caso de June Townsend é mais um que permanece sem solução há décadas e por isso é frequentemente discutido por historiadores na Inglaterra. Jean nasceu em South Ruislip, Inglaterra, em 1933. Aos 21 anos, ela passou a trabalhar no figurino de um teatro no West End de Londres. Ela era considerada de ótima reputação e, segundo todos, era muito inteligente e charmosa. Ela rapidamente fez amizade com atores famosos do teatro e cinema, e muitos depois disseram que raramente era vista bebendo álcool. No dia 14 de setembro de 1954, Jean estava passando um tempo com alguns amigos no Pyramid Club. Ela frequentava o clube porque era membro e ficava perto do teatro onde trabalhava. Seus amigos mais tarde contariam à polícia que ela decidiu ir para casa por volta das 23h naquela noite, mas na manhã seguinte ficaram em estado de choque ao serem informados de que Jean não estava mais viva. Ela foi vista pela última vez saindo da estação South Ruislip, caminhando para casa, e na manhã seguinte foi encontrada morta em um terreno baldio em Ruislip. Descobriu-se rapidamente que seu agressor usou seu lenço preto e dourado para estrangulá-la. Suspeitou-se que sua vida foi tirada em outro local, pois a grama alta estava amassada na área. Sua bolsa, sapatos e meias foram achados próximos e não havia sinais de violência em seu corpo. Inicialmente, sugeriu-se que alguém de uma base militar próxima tirou sua vida e já havia deixado a área. Mas a polícia não apoiou essa teoria. Uma testemunha relatou ouvir uma mulher pedindo socorro perto da meia-noite e depois 2 homens discutindo. Inacreditavelmente, esses 2 homens foram encontrados, mas disseram não saber do ataque a Jean e não trouxeram informações adicionais. Na investigação, policiais refizeram os passos de Jean. Eles descobriram que ela saiu da estação por volta das 11h45 da noite. Especulou-se que ela pegou carona ou foi forçada a entrar em um veículo, pois a polícia tinha certeza de que não conhecia seu agressor. Sem que houvesse mais avanços, mensagens foram exibidas nos cinemas pedindo que qualquer pessoa que estivesse na área do ataque entrasse em contato com as autoridades. Pouco depois, um lavadeiro avisou a polícia que um americano, com arranhões no rosto, levou roupas rasgadas manchadas com material biológico. Depois, descobriu-se que várias mulheres foram atacadas ali e ao menos uma quase morreu estrangulada. Desde então, orientaram as mulheres a andarem em grupo à noite e evitarem sair após o pôr do sol. O agressor de Jean nunca foi identificado e outra mulher, Diana Sutti, perderia a vida da mesma forma 2 anos depois. Muitos acreditam que um assassino em série atuava na região na época, mas como ninguém foi preso, isso segue como teoria. Número 1.
A ideia de um ataque a partir de um carro em movimento pode parecer um conceito moderno para nós, mas parece que uma mulher de 51 anos, chamada Mary Gunn, pode ter sido vítima de um ataque desse tipo em 1913, embora alguns historiadores acreditem que sua vida tenha terminado acidentalmente. Mary era de North Ayrshire, na Escócia, e se tornou uma das primeiras telefonistas do país. Em 1913, ela foi morar com sua irmã Jessie e o marido Alexander, perto de Porton Porting Cross, onde todos queriam aproveitar a aposentadoria. No dia 18 de outubro daquele ano, uma tempestade atingiu a região e Mary, Jessie e Alexander decidiram passar um tempo na sala de estar da casa. Enquanto Alexander lia At Sandwich Port, de W. Jacobs, para elas, as duas mulheres tricotavam. As cortinas da sala estavam abertas e Alexander sentado de costas para as janelas. Era uma noite aconchegante e tranquila, exceto pela tempestade, mas por volta das 8:30 da noite, isso mudou. De repente, alguém disparou 6 vezes pela janela e depois confirmaram que o agressor usou uma arma de mão de grande porte. Jessie levou 2 tiros nas costas e caiu na hora. Um projétil atingiu o livro que Alexandre lia e depois seu dedo indicador. 2 atingiram sua cadeira e outros 2 o exterior da casa. O destino de Maria acabou sendo bem pior. Enquanto Jessica teve ferimentos graves nas costas e em um rim, ela receberia tratamento na Kilmarnock Infirmary e se recuperaria totalmente. Maria foi atingida 3 vezes, inclusive no coração, e morreu na hora. Alexandre correu até uma fazenda vizinha pedir ajuda. Médico e polícia foram chamados. Moldes das pegadas foram feitos do lado de fora da casa, e a área, incluindo Ardnell Woods, foi vasculhada, mas sem sucesso. Como Alexandre havia visitado um mercado de gado naquele dia e era conhecido por estar com uma boa quantia de dinheiro, sugeriu-se que aquilo havia sido um assalto que deu errado. Como nada foi levado da casa, essa teoria logo foi descartada. Como ninguém ouviu os cachorros da propriedade latirem naquela noite, supõe-se que o agressor conhecia as vítimas. Diversos suspeitos foram identificados, entre eles Alexandre McLaren, que talvez esperasse iniciar um romance com Maria, mas foi inocentado. Alguns sugeriram que Alexandre simulou o ataque, mas não há evidências disso, e Jessie confirmou que os tiros vieram de fora do prédio. O caso rapidamente esfriou, e como nenhuma outra pista foi encontrada, o caso de Maria nunca foi solucionado. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e até o próximo vídeo.